EcoCast. Bora refletir? Esse é o EcoCast, projeto de laboratório 1 do curso de jornalismo da ECO. Nessa segunda temporada, convidamos você a debater e refletir sobre diversos assuntos e seus diferentes pontos de vista. Afinal, jornalismo se trata disso, não é? Então, bora refletir? Queremos esclarecer para você que está nos ouvindo que nenhuma das perguntas ou comentários que os entrevistadores fazem aqui refletem de fato as suas opiniões. Nosso papel é trazer questionamentos e pontos de vista diferentes. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Júlia Mendes, sou estudante de jornalismo da Escola de Comunicação da UFRJ. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos e meio ondulados, meio lisos. Eu tô vestindo uma blusa rosa e atrás de mim tem uma parede branca. Estou aqui para apresentar esse episódio junto com o meu colega Pedro Brandão. Oi, gente. Oi, Júlia. Eu sou o Pedro Brandão, também sou estudante de jornalismo da UFRJ. E eu sou um homem branco, com cabelo ondulado e atrás de mim tem uma parede branca também. Sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio. Nesse episódio, nós vamos abordar o veganismo, um movimento muito mais do que significativo na sociedade de hoje. Mas muita gente ainda tem dúvidas sobre isso e não conhece muito bem o tema. Por isso, a gente convidou a nutricionista Eleonora Galvão para participar desse papo com a gente e esclarecer diversos pontos sobre o tema. A Eleonora é formada pela IBMR e tem especializações na área de nutrição vegana e vegetariana e Ayurveda. Ela é pós-graduada em Nutrição Clínica Funcional pela FRJ e em Transtornos Alimentares e Obesidade pela PUC-Rio. Oi, Eleonora, muito obrigado por ter topado participar do nosso episódio. Oi, gente, eu sou Eleonora Galvão, eu sou nutricionista, como o Pedro falou. Eu sou uma mulher branca, de cabelos louros, estou com uma blusa lilás, atrás de mim tem uma parede branca com uns quadrinhos em cima. Bom, e para completar o nosso papo, nós também convidamos a Ananda Neves, mais conhecida como @Nana Vegana. Como já entregou, né, o nome do perfil, a Ananda é vegana e produz conteúdo sobre veganismo para o seu Instagram e seu canal no YouTube, além de ser estudante de cinema na UF. Ananda, muito obrigada também por estar aqui com a gente, para compartilhar um pouquinho das suas vivências e seus aprendizados dentro do veganismo. Oi, gente, eu sou a Ananda, né, e eu tenho um cabelo médio, sou uma mulher branca, um cabelo meio preto, com uma blusa preta também, e como já disseram, eu sou estudante de cinema da UF e produzo conteúdo para internet, tanto no YouTube, Instagram e todas as redes sociais aí sobre veganismo e compartilho receitas também. Então, para começar, eu acho importante esclarecer o que é o veganismo e quais são as suas motivações. Segundo o The Vegan Society, grupo que cunhou o termo em 1944 lá no Reino Unido, abre aspas, veganismo é uma filosofia e estilo de vida que busca excluir, na medida do possível e praticável, todas as formas de exploração e crueldade contra animais na alimentação, vestuário ou qualquer outra finalidade, fecha aspas. Bom, e partindo dessa definição, a gente sabe que muitas pessoas relacionam o veganismo diretamente com a alimentação, né? Como se fosse unicamente um regime alimentar, e também ainda não entendem muito bem as diferenças entre os termos, né? Como veganismo, vegetarianismo estrito. Então, Eleonora, você como especialista no assunto, teria como esclarecer para a gente, para as pessoas que estão nos ouvindo, a diferença entre esses termos? Sim, vamos lá. O vegetarianismo e veganismo é como se a gente separasse assim, em 3 caixas. Tem o ovo-lacto-vegetariano, que é a maioria dos vegetarianos que a gente conhece, que estão entrando mesmo nessa vida, nesse estilo de vida. Eles consomem ovos, leite e laticínios, né, derivados de produtos animais. Então, eles não consomem o animal. Então, não tem o vegetariano que consome só peixe, isso não existe. Não tem o vegetariano que só come carne branca, isso não existe. O vegetariano come todos os vegetais, ovos, leite e laticínio. Aí tem o vegetariano estrito, que é apenas da parte da alimentação. Então, ele não consome nenhum produto de origem animal, não consome mel, não consome laticínio, derivado, ovo, nada disso, mas ele não leva isso para outras áreas da vida. Então, ele pode usar uma bolsa de couro, ele pode usar uma maquiagem que tenha sido testada em animais. Isso é o vegetariano estrito. O vegano, não. O vegano vai além da alimentação. Então, ele não consome nenhum alimento de origem animal e não consome
consumir de todas as formas, né? Não vai comprar um produto que tenha couro, não vai usar couro de forma alguma, não vai usar maquiagem, cosméticos que tenham sido testados em animais. Então, a grande diferença do veganismo para o vegetariano estrito é que o veganismo é além do consumo alimentar, ele é o consumo de vida, estilo de vida. Muita gente tem essa diferença, principalmente entre o vegetarianismo e o vegetarianismo estrito, né? Muita gente confunde isso, mas enfim. E é comum a gente ouvir também um monte de termo, né? O peixetariano, o carne branca-tariano, como você disse, que isso não existe, na verdade, né? Exatamente, não existe. Criaram Então, muitas variações. como a gente disse na introdução, a Ananda é vegana, ou seja, além dela não se alimentar de nada, de nada de origem animal, como a Leonora esclareceu pra gente, ela também não consome nenhum produto, roupa, cosmético, que tem esse vínculo com a exploração animal. Ananda, como é que foi essa sua aproximação com o veganismo? Você era vegetariano antes de fato virar vegano? Você teve um processo de adaptação ou já foi direto? Bom, primeiro, eu comecei bem devagar, né? Tirando a carne muito aos poucos. Eu fui me tornando vegetariana durante todo um processo e eu fui parando primeiro com as carnes vermelhas, depois com os frangos e depois peixe, por último, né? E passei um ano não comendo nenhum tipo, nem nada de nenhuma carne e comendo os laticínios e derivados de animais. E depois desse um ano eu resolvi virar vegana e muitas coisas passaram a fazer sentido para mim. Fui entrando mais nos debates em relação à luta animal. Foi virando muito maior do que a minha alimentação, né? Então, o que no início era mais pela minha saúde, em relação à redução do consumo de carne, depois foi passando a ser muito maior do que isso. E eu nunca tive nenhum bichinho de estimação, então, para mim, os animais não eram o principal motivo no início. Só que quando você vai entrando dentro do movimento vegetariano e vegano e conhecendo outras pessoas, entendendo como tudo funciona, parece que só excluir a carne não é o suficiente. Então, eu me senti com muita vontade de excluir os outros produtos de origem animal. Então, foi aí que eu fui parando com os ovos e laticínios. E todo esse processo já faz 6 anos. Então, são 6 anos que eu não consumo nada de origem animal. E não pretendo mais realmente consumir nunca mais. Realmente faz muito parte agora da minha rotina, do meu estilo de vida, de tudo que eu faço todos os dias. Caramba, 6 anos é realmente. Tem muita gente que às vezes tenta e não consegue ficar, né? Mas também eu acho que vai muito do como a pessoa faz esse processo, né? Você disse que foi aos poucos e entendendo o processo, muita gente vai de uma vez e às vezes se prejudica em relação a isso, né? Tem gente que super funciona assim de um dia para o outro, né? Isso acontece muito. Tem gente que do nada é 880, assim, ou eu vou cortar tudo agora e funciona, e tem gente que não, que precisa desse processo gradual. E para mim sempre foi assim, né? Eu fui fazendo até despedidas de comidas que para mim eram muito gostosas, ou que eu tinha muita memória afetiva, então eu fui fazendo essas despedidas, tipo, nunca mais vou comer isso. E depois fui ressignificando e comendo outras coisas e gostando de outras coisas. Não, e você disse, né, que primeiro começou com a questão da saúde, né, em relação à alimentação. E, assim, muitas pessoas acham o contrário disso, né? Muitas pessoas acham que cortando alimentos de origem animal, a carne, enfim, vai prejudicar a saúde, né? Muita gente vê, principalmente a carne, é tida como um alimento principal do nosso prato, né? Principalmente do brasileiro, e como se ela desse todos os nutrientes. E principalmente uma questão muito polêmica é a questão da B12, né, que é aquela vitamina que não tem no reino vegetal, só no reino animal. Então, Eleonora, nesse caso, né, a ingestão da carne, ela seria essencial para a gente obter a B12 no nosso corpo? Não, de forma alguma. A única fonte que a gente tem acesso na alimentação, né, nós humanos, sim pela alimentação animal, mas não quer dizer que a gente tenha que obter dessa forma. A carne animal, ela não é fonte de B12 naturalmente.
A única forma de se ter B12 é por bactérias, são as bactérias que produzem a vitamina B12. Como que a carne animal fica rica em B12? O animal consome esse alimento, o vegetal, que está contaminado por essas bactérias, e ele passa a absorver essa B12. E aí, quando a gente vai comer, né, quando a pessoa vai comer a carne, ela está com B12. Se nós humanos ingeríssemos esse vegetal também contaminado, então se a gente não fizesse higienização de alguns legumes, verduras, a gente também ia ter absorção de B12. Só que ó, é perigoso, né? A gente não faz isso. A gente não tem o mesmo organismo de uma vaca, um boi. Então, teoricamente, você não está garantindo que você está comendo ali uma carne cheia de B12. Fora isso, tem fator absortivo também. Então, o vegano tem sim que suplementar, porque o vegano e vegetariano, né? Porque ele não vai consumir nenhuma fonte que tenha, a não ser que ele coma um vegetal contaminado, que ninguém indica. Mas o carnívoro, né? A pessoa que não é vegetariana nem vegana, ela pode muito bem ter baixas taxas de B12 justamente por esse fator de absorção. Isso é muito comum. No consultório eu pego isso direto, porque o que absorve realmente a B12 é a parte do estômago, né? Suco gástrico e um negocinho que a gente chama de fator intrínseco. E o que acaba com o fator intrínseco, com o suco gástrico? Um dos remédios mais famosos, que é o omeprazol, pantoprazol, que todo mundo ingere, assim, quase que diariamente, né? Sentiu má digestão, toma um omeprazol. Isso acaba com a absorção de B12. Então, naturalmente, pessoas que comem carne também têm baixo estoque de B12. Então, é uma vitamina a se ficar atento, a olhar se não tem que suplementar em todo mundo, não é exclusividade dos veganos. Os veganos mais ainda, porque a gente sabe que eles não vão consumir fonte nenhuma. Nossa, eu nem sabia do remédio. Ironicamente ou não, a gente toma omeprazol, que quando a gente sente uma digestão, a gente come aquela feijoada, né? Aí logo Exatamente. isso vai inibir a nossa B12. Exatamente, onde está a fonte que dá uma digestão, né? A carne vermelha tem uma digestão realmente muito complicada para o organismo, demora muito tempo, aí você fica super pesada e pronto, toma o omeprazol, acabou com a absorção de B12. Não adianta de nada. Um outro ponto muito questionado na alimentação vegana é a questão do ferro. Muita gente acha que o vegano vai ficar anêmico sem ferro. Mas, segundo uma comparação feita pela Sociedade Vegetariana Brasileira, em 100 gramas de carne vermelha, a gente tem quase 2 miligramas de ferro. E na mesma quantidade de feijão, pouco mais de 4. Absorvemos 18% do ferro dessa carne e 10% do ferro do feijão. Eleonora, já que a absorção do ferro é maior na carne, é fato que o vegano pode ficar anêmico sem uma suplementação, talvez? Mais ou menos, né? Não é bem assim. A anemia acontece para todo mundo. O ferro de origem animal a gente chama de ferro M. Por que ele é M, esse nome, HEME? Porque ele vem de justamente estar junto ali do sangue, né? Hemácia, hemoglobina, por isso que tem esse título. Se já tem uma molécula de ferro conjugada no próprio sangue ali daquele alimento que a gente está comendo, a gente considera que a gente vai absorver aquilo melhor. E, de fato, o ferro animal ele pode ter uma absorção mais prática, digamos assim, né? Mas já está ligado a alguma coisa, então não tem tanta alteração assim no nosso organismo. O ferro de origem vegetal a gente chama de ferro não M, justamente por isso, porque não está ligado a nada. E aí ele sofre um potencial de oxidação maior, ele não consegue ser tão absorvido assim. Mas é muito fácil corrigir isso. A gente sempre orienta o vegano, o vegetariano, tá comendo feijão, tá comendo lentilha tem muito ferro. Salsinha tem muito ferro. Limãozinho, vitamina C. A vitamina C impede, ela muda um pouco a estrutura desse ferro não M, então ela impede que esse ferro seja mal absorvido. Então, é verdade em partes, né? A anemia tá para todo mundo, porque a gente tem muita conjugação de nutriente. Por exemplo, se a gente consome muito ferro com muito cálcio, os dois são absorvidos da mesma forma, eles competem por mecanismo de absorção. Então, você não absorve bem nem ferro nem cálcio. Então, a orientação para absorção de ferro, ela tem que ser para ferro M, que é o de origem animal, quanto para ferro não M. Então, tem essa diferença aí, a vitamina C, sim, mas a anemia tá para todo mundo. Todo mundo pode ficar anêmico por má absorção de ferro. E também aquela laranja da feijoada é justamente por isso. Então, assim, vitamina C. Exatamente. Todo mundo toma a laranja, chupa a laranja, né? Depois da feijoada. Aí, às vezes, acha que é por conta da digestão, né? Mas também tem essa questão da absorção.
Acredito que a laranja não tenha sido colocada ali para ajudar na absorção do ferro do feijão, mas foi um hábito, né, cultural do brasileiro de botar uma laranja na feijoada que, do ponto de vista nutricional, foi muito inteligente. Ainda bem que alguém sugeriu isso um dia, porque realmente ajuda. Ananda, já que a gente está falando dessa parte nutricional, você usa ou já usou algum suplemento vitamínico? Você, durante o seu processo, assim, você sentiu alguma diferença na sua saúde depois que você se tornou vegano? Bom, sim, eu suplemento B12 e acho que eu tenho que suplementar aí a vida toda. Acho que não sei se, eu acho que a Leonora pode falar isso, se um pedido assim para todo mundo, né, que é vegetariano, que tem que suplementar, não sei, mas eu super suplemento. Mas em relação à mudança na minha saúde, nossa, foi transformador, assim, 300%. Antes de eu virar vegetariana, eu comia muito mal, porque eu não sei se esse é o comum do brasileiro, assim, de ter um pedaço de carne, um arroz, um feijão. Sabe aquele famoso PF? Um alface, um tomate, a carne, arroz, feijão e uma batata frita. E era assim que eu comia, sabe? A carne sempre como a protagonista do prato, e ali um arroz com feijão, pouquíssimos ou nenhum vegetal, assim, nenhum legume. Então, um prato muito amarelo, sabe? E pouco colorido. E aí, quando você vira vegetariano, ou você muda completamente a sua alimentação básica, né? Ou você tem deficiência de vários nutrientes, e foi o que aconteceu comigo. Eu virei vegetariana e eu estava muito perdida, não sabia o que comer, eu comia muito macarrão, e antes de virar vegana, eu comia muito queijo, e me sentia completamente perdida, porque antes mesmo de virar vegetariana, eu já não comia bem, sabe? Não comia uma variedade de legumes e vegetais grande. E eu acredito que a maioria das pessoas são assim, sabe? Não tem essa alimentação completamente saudável e diversificada e balanceada. Então, quando eu virei vegetariana, eu só tirei a carne e não coloquei mais nada no lugar. E aí, então, quando eu fui aprendendo, né, o que eu deveria fazer durante todo esse processo, né? Fui numa nutricionista nossa, mudou a minha vida. Eu comecei a comer muito melhor, coisas que eu não gostava antes eu passei a gostar, vegetais que eu antes achava horroroso, fui preparando de outras formas, fazendo receitas. Então, assim, a minha saúde melhorou muito, muito, muito. O meu prato agora tem 1 milhão de cores. Se vocês virem no meu Instagram, assim, eu tô sempre postando meu almoço e eu adoro botar, tipo, 7 cores no prato. E aí eu fico tentando jogar com isso, sabe? E a gente chama de arco-íris no prato. Então, assim, foi uma melhora de saúde muito grande. E a gente também vê isso nos meus exames, sabe? Então é isso. Acho que tornar vegetariana, muito mais, eu acho que muito mais do que excluir a carne e os produtos de origem animal, é você incluir todos os outros ingredientes e vegetais, assim, do reino vegetal, sabe? Tipo, tudo isso que a gente não comia antes e não é acostumado a comer, a gente começa a incluir numa alimentação vegetariana, porque a carne é muito protagonista de todos os pratos, então a gente tem que fazer com que o vegetal seja esse protagonista. Então a gente acaba tendo que variar muito mais e fazer muitas coisas diferentes. Então acho que é isso. Isso que você falou de muito mais incluir do que excluir é justamente o que muita gente não pensa, né? Assim, é sempre, caramba, eu vou virar vegetariano, vou virar vegano, vou ter que excluir isso, vou ter que excluir aquilo. E é muito mais isso, né? Justamente você ir tentando aos poucos incluir coisas na sua rotina. E até falam assim, poxa, mas você não come nada? Não, eu só não como carne e derivados de animais, sabe? Todo o resto eu como, então é muita coisa. É muita variedade aí de coisas pra gente consumir. Isso que a Ananda falou do prato ser, né, o protagonista ser a carne, aí você tem, o que eu vou comer? Eu tenho um bife já, o que a gente vai botar junto? Isso é total realidade. A gente tem um pensamento, assim, com dieta, né, com hábito alimentar quase muito capitalista, assim, de que você tem que comer cada vez mais proteína, mais carne. Aonde está a proteína? Então, se você bota ali um arroz, feijão, um vegetal, uma ervilha, uma vagem, que já são legumes com mais proteína, né? Com aquilo ali, você já meio que consegue adequar a proteína da pessoa numa refeição. A pessoa fala, mas cadê a proteína?
Gente, está aqui, está no feijão, está no arroz integral, está nesse legume. Então, mudar isso, né? O vegano realmente falar, a minha proteína está toda aqui, só não está na carne. Né? A minha proteína é o que a sua proteína usa como fonte de energia também. Então, é mudar um pouco isso. Isso é super importante de esclarecer, né? Falar que o vegano consome muita proteína também. Eu acho legal essa questão do paladar que ela trouxe, que muitas coisas que ela achava horrível, depois ela aprendeu a fazer de uma forma diferente que ela foi gostando. Que hoje a gente, com os industrializados, a gente acaba poluindo muito nosso paladar, né? Com bomba de açúcar, sal, que a gente acaba tendo dificuldade de gostar das coisas mais naturais. Sim, totalmente. A indústria modificou muito os alimentos que seriam naturais, né? Então, adiciona ali glutamato monossódico, muito sódio, muito açúcar, adoçante. Isso molda o paladar para um paladar muito mais viciado, né? Então, assim, o primeiro passo, tomar um café sem açúcar, ou sem adoçar, né? Tem muita gente que acha que é impossível, nosso café sem açúcar é horrível, mas é um hábito, né? A gente muda o paladar em 5 dias, ele já está totalmente diferente. Então, estimular isso também é importante. Não, e isso que você falou em relação à proteína, muitas pessoas, eu acho, vejo muitas pessoas falarem isso, da questão da proteína. Meu Deus, vou cortar a proteína, né? E a gente trouxe um exemplo que ilustra justamente isso, que não sei se vocês viram, mas a participação da Luísa Mel no programa no podcast do Rafinha Bastos, Mais que 8 minutos, eles estavam conversando sobre a alimentação da Luísa, e aí, no momento, o Rafinha fala, abre aspas, eu também sou um cara de 2 metros de altura que precisa de proteína, fecha aspas. Então, Eleonora, você já explicou um pouquinho, mas esse comentário dele, no caso dele e de outras pessoas, estaria correto? Uma pessoa que não se alimenta de carne, ela estaria deficiente das proteínas necessárias? Não, claro que não. Proteína a gente tem em tudo. Como eu falei dos vegetais, ervilha, vagem, você nunca diria que ali tem proteína, mas ali tem bastante proteína. O tofu mesmo é uma proteína, o feijão, lentilha. Lentilha tem muita proteína. Então, vou fazer um comparativo aqui de 2 pratos. Um arroz, um legume, um pouquinho de feijão, um pedaço assim, de carne vermelha ou de frango, né, que seriam os mais tradicionais, e uma salada verde. Esse prato vai ter mais ou menos 30 gramas de proteína, numa porção padrão, né? E um prato vegano, totalmente vegano, você bota uma quinoa, uma salada de quinoa com lentilha, coloca uns brotos ali, coloca uma vagem, coloca semente de abóbora, de girassol, uma semente que também tem muita proteína, bota mais uns vegetais, pronto. Naquele prato ali você tem cerca de 25 a 30 gramas de proteína, com todos os outros benefícios que aquele monte de fibra, aquele monte de micronutriente, aquele monte de que a gente chama de polifenóis, né, compostos bioativos, vão fazer pelo seu corpo que a carne não vai fazer. A carne é fonte de proteína apenas e alguns minerais, tipo ferro, mas assim, um prato vegano tão proteico quanto, olha quantas outras coisas estão envolvidas. Então, não é verdade. Um cara de 2 metros de altura, ele precisa de, vamos supor, 100 gramas de proteína ao dia. Não é isso, é mais. Mas se fosse 100 gramas de proteína ao dia. Proteína tem em todos os lugares. Aí ele tem que ir numa nutricionista e falar, olha, eu quero um plano totalmente vegano. Essa nutricionista vai calcular o plano para ele e vai dar várias opções. Então, não, isso é uma cultura, né, que se foi criada de que você está comendo proteína só na carne. A carne não é ela é um alimento que tem proteína, ela não é só proteína, né? A gente não come a proteína, a gente come a carne. A gente não, quem consome, né? Então, além disso, a gente pesquisou bastante sobre o assunto e em relação aos benefícios da alimentação vegana também a gente já tem vários estudos que comprovam isso, né? Por exemplo, a gente trouxe um estudo realizado pela American Heart Association, que nele foi comprovado que uma dieta à base de vegetais reduz bastante o risco de doenças cardíacas. E também um outro estudo que, na verdade, foi uma revisão de vários estudos publicados pela National Library of Medicine, concluiu que os veganos eles podem se beneficiar de um risco 15% menor do que as pessoas que consomem alimentos de origem animal, de desenvolver ou morrer de câncer. Olhando por essa perspectiva, Leonora, a alimentação vegana, ela de fato é mais saudável do que
a alimentação baseada em alimentos de origem animal? Uma alimentação que se baseia em alimentos de origem animal, então que ela vai ter uma quantidade muito alta de proteína de origem animal, tem toda a consequência da digestão que isso leva, né, e a baixa de nutrientes, porque você está usando de base uma proteína animal, tem sim malefícios que uma dieta vegana não tem, ou até nem o vegano, mas uma dieta plant-based, né, que a gente fala. A pessoa ela pode consumir uma proteína pontualmente, mas a base da dieta dela é de verduras, vegetais, alimentos vegetais, né? Veganos, digamos assim. Então, sim, esses dados são reais. A alimentação vegana tem muito benefício. É a alimentação que maior tem benefício para doenças cardiovasculares. Ela diminui os lipídios sanguíneos, né? Então, ela diminui o nosso colesterol. O colesterol é um dos fatores, né? Um dos itens, né? Marcadores principais para doença cardiovascular. Uma dieta vegana com muito vegetal, muita fibra, isso tem um efeito tão positivo que a gente também tem estudos que mostram que isso aumentaria o calibre do vaso sanguíneo. Então, assim, o fluxo sanguíneo é melhor, porque esse vaso não está entupido. Se o fluxo é melhor, esse sangue está chegando para todos os tecidos, inclusive o coração. Então, é um coração mais saudável também. Fora, assim, doença cardiovascular, com certeza, a dieta vegana tem muito benefício. Mas um estudo super recente, de 2017, mostrou que uma dieta vegana ou até plant-based diminui até 40% o risco para diabetes tipo 2, para síndrome metabólica. Isso é muito alto, é muita coisa. Então, sim, a dieta em base em vegetais e vegana tem muito benefício para o organismo, mas muitos. Só que a gente tem que sair desse padrão de que tem que comer proteína. Tem, mas em quantidades ideais para cada um e nem toda proteína tem que ser animal, né? E também a gente citou um pouquinho antes da questão dos alimentos industrializados, né? Porque, assim como muitas pessoas têm uma visão em relação à saúde, a gente também tem uma visão muito elitizada, não só sobre alimentação, mas também sobre o estilo de vida vegano, né? Mas falando especificamente da alimentação, que é o que a gente está abordando, muitas pessoas associam a alimentação do vegano com aqueles alimentos industrializados que a gente vê no mercado cada vez mais, né, mais comum, assim. E eles buscam imitar a comida de origem animal, como os hambúrgueres de soja, as linguiças de soja, por exemplo. Esses alimentos, sim, são mais caros que os alimentos tradicionais que a gente tem no mercado. Eleonora, eles são necessários para uma dieta vegana? Não, de forma alguma. E, inclusive, isso é uma atenção que o nutricionista deve pedir para o vegano e até vegetariano, para não basear todas as suas fontes de proteína na soja, principalmente se ela não for orgânica, porque a gente está falando de um grão transgênico, né? O Brasil é produtor número 1 de soja transgênica, então isso é um super cuidado que a gente tem que ter. E esses produtos específicos, um hambúrguer à base de soja, né, a salsicha vegana, esses produtos que na verdade são adequações de um hábito que vem antes do veganismo, né? A pessoa parou de comer hambúrguer, como é que eu posso substituir isso? Hambúrguer vegano. E eles são todos à base de soja e não é um produto vegano. Então, além dele não ser necessário na alimentação dessa pessoa, não é nem indicado. A gente pede um consumo pontual. Você está com muita vontade de comer determinado hambúrguer, tudo bem, pontualmente. Mas não é para ficar comprando e comendo todo dia da semana, baseando a sua alimentação nisso. O vegano vem de vegetais, então a base da alimentação dele é de grãos, vegetais, leguminosas, oleaginosas, as sementes, né, as castanhas, isso tudo tem tudo que o organismo precisa. E aí, o que não tem, que é basicamente a B12, ele tem que suplementar, e tem mesmo. Também existe uma polêmica em torno desses alimentos que procuram imitar carne e outras comidas assim de origem animal. Por exemplo, teve um episódio no Flow Podcast, que todo mundo conhece, né? Que o chefe Eric Jacan, ele foi perguntado pelo Igor, que é um dos apresentadores, o que eles achavam dos hambúrgueres que tentavam imitar carne. E o Jacan, né, com aquele jeitão dele, já respondeu assim, abre aspas, é isso que eu entendo, não quer comer carne, não come carne. Por que você quer comer uma coisa que parece carne, mas não é carne? Qual o sentido disso? Fecha aspas. Ananda, o que você pensa sobre isso?
Olha, primeiro dizer que eu sou uma grande assim, fã do Jacan, mas que, de acordo com essa situação, com essa frase, eu acho que ele sabe muito pouco sobre o movimento vegano no geral. Mas existem várias fases, né, quando você está nessa transição para o vegetarianismo. E uma delas, nesse iniciozinho, assim, você sente muitas faltas, né? Você ainda está aprendendo a conhecer novos sabores, adaptar seu paladar. E aí eu sinto que essas carnes vegetais que agora existem são, assim, interessantes para as pessoas que sentem muita falta, que não querem consumir, né, nenhum animal, sabe? Que não querem... que realmente querem mudar assim, sua alimentação, seus hábitos e tal, e não querem comer carne, e aí querem consumir um hambúrguer, porque sentem muita falta de um hambúrguer, e aí optam por esse hambúrguer de origem vegetal. Então, eu acho que é interessante para esse tipo de pessoa. Agora, quando você já... Isso não se sustenta, sabe? Isso não é para sempre. Tem que ser uma fase, assim, porque além de ser extremamente caro você ficar consumindo esses produtos industrializados, fazer mal para a sua saúde, isso não deve ser, e nunca, assim, a sua base de alimentação, né? Eu acho que até uma pessoa que come carne, eu não sei, assim, mas não come produtos industrializados assim todos os dias, sabe? Esses hambúrgueres, pelo menos não deveriam, assim, esses hambúrgueres tão ruins e tão ultraprocessados. Eu acho que para quem come carne ou não, deveria ser uma alimentação mais natural possível. Então eu realmente acho que isso assim é aquela fase de transição que a pessoa sente muitas saudades e aí experimenta algumas coisas vegetais. Eu acho que tem o seu valor assim nesse momento, mas que realmente você deve assim mudando o seu paladar, experimentando outras coisas, dando chance para outros preparos, outros alimentos, e aí também experimentando diversos outros hambúrgueres de grãos que existem. Então, tem hambúrguer de quinoa, hambúrguer de feijão fradinho, de lentilha, de grão de bico. Tem uma infinidade, assim, de opções de outros hambúrgueres que vão ser diferentes do de carne, mas também temperados e gostosos. E é uma outra proposta, sabe? Então, eu acredito nisso, assim. Que isso existe para essas pessoas que estão nesse momento de transição, mas que é uma fase e que tem muita coisa de origem vegetal maravilhosa para você experimentar. E que também às vezes te dá aquela sensação de estar com aquele pão e um hambúrguer vegano bem bonito na sua mão, comendo, e muitas vezes depois que você está uns anos assim nesse veganismo, você passa a preferir esses hambúrgueres de grãos e temperados desse jeito muito gostoso do que esses industrializados, sabe? Eles passam a ficar muito mais gostosos. A gente disse mais cedo que o veganismo ele diz respeito ao estilo de vida, né? E o que você acha do consumo de alimentos por parte de, assim, de empresas que vendem os produtos veganos, mas ao mesmo tempo também tem no seu espectro alguma comercialização que parte de alguma exploração animal? Eu sou contra isso, né? A gente chama isso de greenwash, né? Que é usar o movimento vegano para fazer dinheiro. Então, como o veganismo está muito em alta e cada vez mais crescente, essas empresas que passaram a vida delas inteira da empresa, né? Matando animais, explorando animais e produzindo carnes, entram nessa onda do veganismo para criar esses alimentos que se aproximam com carne, mas que sejam de origem vegetal. Eu acho que para uma pessoa que realmente é vegana, assim, não uma pessoa vegetariana ou em transição ou lacto, uma pessoa realmente vegana que pensa no consumo muito mais num todo, não consome esse tipo de produto, porque a gente está preocupado com de onde vêm as coisas, quem que está produzindo isso. Então, isso passa a ser parte do nosso pensamento, né? A gente pensa em tudo que a gente consome. Parece exaustivo no início, mas depois fica muito natural, assim, porque você quer passar a comer, assim, fazer a sua feira de um produtor local, sabe? De uma pessoa que você... É muito interessante essa experiência, porque você vai ali numa feira orgânica, por exemplo, e você conhece aquela pessoa que plantou aquela batata, sabe? E você vai falar com ela toda semana. Isso é muito, muito interessante. E ajudar aquela família, e a família inteira tá ali produzindo aquelas comidas. Isso é muito legal, é um outro tipo de consumo, né? Que vai muito distante desse consumo desses alimentos ultraprocessados, que são dessas empresas que matam e exploram animais todos os dias, mas que fazem essas versões veganas. Então, eu acredito que uma pessoa é realmente vegana, isso não faz nenhum sentido.
porque a gente está preocupado com o couro, com a lã, com o cosmético, com a exploração do animal naquele cosmético, com tudo que a gente está colocando dentro do nosso corpo. Então, consumir essas empresas não faz sentido. É isso, né? Mas é realmente isso. Eu acho que tem esse momento dessa transição dessas pessoas que elas ainda não estão preocupadas com o todo, sabe? Eu acho que é realmente um caminho assim que a gente vai seguindo. E Não, e justamente você tocou nesse ponto de consumir de produtores locais, de ter essa aproximação, né, com a produção, é justamente um ponto que a gente queria tocar, que é o veganismo popular. Muitas pessoas não conhecem essa parte do movimento, mas segundo o blog do Mídia Ninja, que a gente fez uma pesquisa, o veganismo popular é uma forma de propagar a essência do movimento, buscando valorizar os pequenos produtores e a agricultura familiar. Então, Ananda, você já disse que você se identifica com essa parte do movimento, mas sempre foi assim, desde o início você já conhecia o veganismo popular, você já tinha aproximação com essa parte do movimento? desde o início não. Mas sempre fui uma pessoa de esquerda, né, no geral. Então, para mim fez muito sentido quando eu fui me envolvendo politicamente com o veganismo, então conhecendo tudo por trás da exploração animal, linkar isso com o meu posicionamento político no geral, assim. Então, fez muito sentido para mim, como pessoa marxista, o veganismo popular. Então, eu sei que não é uma realidade, assim, de todas as pessoas consumir alimentos orgânicos. Nossa, assim, o país voltou para o mapa da fome, sabe? Então, realmente, assim, achar que as pessoas podem, todo mundo, consumir alimentos orgânicos é triste, infelizmente não podem, mas existem também alternativas e é importante divulgar essas alternativas, sabe? Hoje em dia tem muitos circuitos de feiras orgânicas e tem preços mais baratos, tem cestas que as pessoas fazem, entregam em casa com preços mais baratos. Existem muitas alternativas para você conseguir consumir de quem produz. E isso eu acho que não só para comida, mas de tudo assim da sua vida. Eu tento muito diminuir essa cadeia, assim. Realmente conhecer quem eu estou querendo comprar alguma coisa, sabe? Se se eu consigo comprar da pessoa que está fazendo, eu sempre tento priorizar isso, porque a gente sabe para onde está indo esse dinheiro, não é para uma empresa multimilionária que está só explorando não só animais, mas pessoas. E a gente consegue ter esse outro tipo de consumo dentro de um sistema muito difícil de controlar a forma como a gente consome, né? Então, o veganismo popular fez total sentido com tudo isso, e foi onde eu mais me identifiquei dentro do movimento vegano, né? Existem muitas vertentes dentro do veganismo, existem pessoas de diversos tipos que acreditam em muitas coisas, assim como todos os outros movimentos, né? Tem pessoas muito plurais, e dentro do movimento vegano, esse movimento de um veganismo popular para mim o que faz mais sentido, é o que abrange pessoas que não tem nada também, sabe? São pessoas muito legais que tem vários coletivos também que ajudam muitas outras pessoas. Tem coletivos de gente que se junta e faz comida vegana e distribui na rua, sabe? São coisas muito legais e muito interessantes. E é uma forma também de deixar o veganismo cada vez mais acessível, mostrar que você não precisa consumir esses produtos super industrializados, ultraprocessados, que o veganismo pode ser barato e se você consumir cada vez mais natural, assim, sabe? Quanto mais legumes e frutas e verduras você consumir, mais barata é a sua alimentação e é nisso que a gente acredita, né? E dentro desse contexto assim do veganismo popular, a gente não pode deixar de pensar de uma forma mais geral também, né? Um aspecto muito importante é a insegurança alimentar. Segundo a ONU, a perspectiva é que em 2050 o mundo tenha por volta de 9 bilhões de habitantes. E na escala de produção de alimentos animais que a gente tem hoje, até lá a gente não vai ter alimento suficiente para toda a população. Eleonora, nesse caso, você acha que seria necessário mudar a matriz de produção de alimentos para uma mais vegetal do que animal? Eu acho que tem uma pirâmide aí assim incentivada. A Nanda falou bem dessa parte do circuito de feiras e tal. Você tem que iniciar incentivando um consumo local, seja do tipo de alimentação que você
faz, sabe? Uma coisa é você ir no mercado e comprar uma couve que vem lá de Minas, então pegou um transporte para chegar até aqui. Isso tem um impacto ambiental também. Tem toda uma cadeia de produção que a gente tem que respeitar, e ela sim tem que mudar. Então, é começar a difundir que o consumo, a produção dessa proteína animal tem um impacto ambiental, econômico, político muito nítido. Só que pouca gente sabe disso, né? É pouquíssimo difundido. Isso tem que começar a abrir. Naturalmente, pelo menos eu espero e imagino que sim, naturalmente a conotação, né? O que significa se alimentar, o que significa montar um prato completo já muda quando você entende isso. Quando você entende que você não precisa estar consumindo uma carne que foi produzida lá de sei lá onde, veio para cá de navio, caminhão, avião, soltando um monte de resíduo mesmo, né, combustível, enfim, tem toda uma cadeia ambiental, político, socioeconômica que impacta milhões de níveis. Então, acho que o primeiro passo é você conscientizar, e aí sim orientar. Ó, esse jeito aqui que a gente está fazendo é insustentável em vários níveis. Então, sim, tem que mudar. Mas para isso tem que ter uma educação. Eu acho que é isso que falta, né? Porque educar dá trabalho, né? E aí, se incentivar isso num país inteiro, dá trabalho. Então, acho que tem toda uma pirâmide aí que a gente tem que seguir, sim, com certeza, isso tem que mudar. A Nanda até citou, né, que o Brasil entrou para o mapa da fome de novo. E eu acho que as coisas acabam se linkando muito, né? Como vocês falaram, a matriz de produção, a nossa matriz de produção teria que ser alterada e além disso, as pessoas precisam ter mais informação, né? Às vezes, a gente, como eu falei, o veganismo popular, ele está crescendo e, por incrível que pareça, nas periferias, assim, as pessoas cada vez mais estão entendendo que o veganismo não é o hambúrguer de soja do mercado, né? Muito mais que isso. Exatamente. É toda, acho que, uma questão de acessibilidade, né? De informação. Eu acho que é uma Pode falar. educação. Fala, Júlia. Não, pode falar. Eu acho que é uma educação que às vezes parece que a base não foi bem consolidada, que a gente está falando de veganismo aí, como a Ananda mesmo falou que, né, você fala em veganismo e parece que é uma coisa super assim, high society, que é tudo muito caro, e não é basear a comida em comida, a alimentação tem que ser baseada em comida e não de produtos alimentícios. Um hambúrguer de soja de tal lugar é um produto alimentício, você vai viver disso? Claro que não. Não vai te fazer bem, é caro pra caramba, é insustentável, tem um impacto da mesma forma. Então, não, é comida, você tem que comer comida. O bom e velho arroz, feijão, salada, isso funciona por um motivo, porque é comida e ali é completo. Então, é educar essa base, né? Depois de ter um piso ali bem consolidado, aí você vai subindo, vai explicando mesmo. Mas eu acho que a gente não tem educação nutricional, educação alimentar. Em adultos de 50 anos de idade não tem ainda isso, né? Então, tem que ser bem incentivado. E um exemplo, inclusive, que a gente trouxe também para cá, que fala muito dessa acessibilidade, é o exemplo da Isabella Scherer, né? A última campeã do MasterChef. Não sei se vocês viram, mas ela ganhou o programa fazendo o menu da final totalmente vegano. E numa entrevista que ela deu à Rádio Band News FM, ela disse que ela não era vegana, mas que o intuito dela era justamente trazer visibilidade para esse tipo de culinária, que muitas pessoas não conhecem e que, como a gente falou, citou o Jacan, né? Muitos chefes da alta gastronomia não têm, assim, não tem certo preconceito em relação a esse tipo de culinária. Então, Ananda, assim, você que divulga nas suas redes, suas receitas, eu sei que você faz doces também. Como é para você, assim, comunicar o veganismo? Você percebe essa ausência de informação, falta de alcance da culinária vegana? Quando eu comecei a me interessar por culinária no geral, a culinária tradicional é muito diferente, né, do que a gente traz para a versão vegetal das coisas. Mas, pô, para mim, comunicar o veganismo é demais. Eu acho demais. A comunidade é muito interessante, assim, as pessoas são uma gracinha e estão muito interessadas em aprender diversas coisas que você tem, assim, para passar, né? Então, comigo primeiro começou só passando
experiência individual, assim, como pessoa, me tornando vegetariana e vegana, e ao longo dos anos eu fui me especializando em diversos cursos culinários e tal, no geral, vegetais. E só vegetais, né? Então, e como eu comecei assim há 6 anos atrás, eu acho que já era muito, muito menos do que é hoje. A cada ano o veganismo cresce muito, né? E ainda mais com a internet, que tem esse poder de como é que eu falo isso? Tipo de um poder de propagação assim muito muito alto e muito grande. As coisas acontecem tudo muito rápido, né? E aí o veganismo tem sido cada vez mais acessível. Antes eu tinha que explicar para todo mundo o que era, ou sempre levar alguma opção para algum lugar que eu vou. E hoje em dia as pessoas costumam até já ter e já oferecer. E você sai assim para restaurante, tem opções veganas, e o que era muito difícil alguns anos atrás. E cada vez mais estabelecimentos abrindo também, né? Com opções veganas ou totalmente veganas. Isso é muito interessante. Então tem crescido muito. E a internet é um ótimo lugar para você falar sobre veganismo e aprender também sobre veganismo, né? Tem muita gente ensinando, muita gente passando muitas coisas legais, não só de experiências individuais, mas receitas e conteúdos nutricionais, sabe? Então é uma ótima forma assim de espalhar o veganismo pelo mundo. Eu achei muito legal o que você disse, que é gostoso de comunicar, porque realmente as pessoas querem saber. Você disse que é muito proveitoso que as pessoas, elas querem receber isso, elas querem aprender. E falando assim, Eleonora, você, no seu trabalho, você vê um crescimento, assim, do fluxo de pessoas que te procuram visando mudar os hábitos, diminuir o consumo de carne, ou até mesmo fazer uma transição direta no veganismo? Não, totalmente. Desde o início, assim, desde antes de terminar a faculdade, eu já fui me especializando em veganismo, em vegetarianismo, porque é uma carência, né, nas faculdades, pelo menos até a época que eu me formei. Então, eu naturalmente fui indo para esse lado, até por questões pessoais mesmo. E aí, quando eu comecei a atender, eu já fui nichando para isso. Então, a minha procura atualmente é de 90% veganos ou vegetarianos. E aí os outros 10% já são pelo menos pessoas, eu não consumo carne vermelha, ou eu parei de consumir há tanto tempo, agora eu estou precisando ajeitar a minha alimentação, ver o que eu estou fazendo direito. Então, é uma demanda muito crescente. Eu vejo que tem pouquíssimas pessoas que realmente estudiosas no assunto e especializadas. E é um mercado que só cresce, é o nosso futuro, assim, com certeza a gente vai ter mais e mais e mais uma alimentação mais plant-based, pelo menos, né, baseado em vegetais. E futuramente o veganismo, como a Ananda falou, está muito mais acessível. Antigamente, você achar opções veganas no restaurante era coitado, não tinha. Era como se eu sentia isso, era como se você ficasse só escolhendo acompanhamentos. Eu vou comer uma salada com uma batata e é isso. Então, hoje em dia, não, isso é muito mais acessível. Então, sim, a procura aumentou muito e eu acredito que vai aumentar cada vez mais. E eu acredito que também tem pessoas que tenham muitas dúvidas, né? Mas querem fazer essa transição ou querem mudar alguns hábitos, mas também têm muitas dúvidas em relação a isso, né? Por mais que tenha muita informação, acho que muitas pessoas ainda sentem dificuldade para entender, enfim. Acho que tem que ter um trabalho de, assim, a Ananda, por exemplo, que deixa isso muito acessível, né? De desmistificar o que é o veganismo. Porque a pessoa acha que é comer coisas assim que ela não acharia no mercado, não acharia numa feira, e não é nada disso, né? É assim se a pessoa quiser que seja assim, se a pessoa quiser realmente complicar. Mas não é nada complicado, é super acessível. E eu acho que o nosso trabalho com a internet é falar isso: olha, é para todo mundo, é para todas as fases da vida. É para bebê, é para gestante, é para adolescente, é para adulto. E é muito possível. Não é super caro, é muito acessível. Então, acho que o nosso trabalho é esse mesmo. A gente tem que incentivar isso. Você falou agora do bebê, eu fiquei curiosa. Você já recebeu algum cliente assim que era mais novo, querendo mudar? Bebê não, porque eu não atendo muito infantil, mas eu atendo muito gestante. Então, materna eu atendo muito. E eu já tive e tenho muitas pacientes veganas, nem só vegetarianas, veganas. E é totalmente acessível e possível
Academia de Nutrição e Dietética americana, que é um dos maiores órgãos de alimentação e de nutrição do mundo, eles, acho que foi em 2017 ou 2016, eles soltaram uma matéria assim, deles, um declarário oficial de que sim, a alimentação vegana é possível e é adequada para todas as fases da vida. Então, lactante, gestante, bebê, adolescente, adulto, idoso, ela é segura, adequada e tem 1 milhão de benefícios que a gente falou no início, né, das doenças e tal. Então, é isso, eu acho que isso aí já está bem consolidado, de que é possível para todas as fases da vida. E, Ananda, como a gente já falou um pouquinho, né, o veganismo ele não se trata só da alimentação, ele tem todo o movimento político, abrange todas as partes da vida, as áreas da vida, mas muitas pessoas não têm muita informação sobre a questão dos cosméticos, do vestuário. Eu acredito que entre a alimentação e essas partes, a alimentação tenha mais informações sobre. E assim, você mesma teve dificuldade para encontrar esse tipo de informação em relação a essas outras formas de exploração animal, como os vestuários, cosméticos? Tem algumas pessoas na internet que falam só sobre isso, né? E o que é muito legal, porque você pode consultar muitas vezes listas de marcas, né? Tem influenciadores que fazem listas de todas as marcas que não testam em animais, tanto de shampoo, condicionador, maquiagem. Então, essa é uma lista tipo, que já existe, que cada vez mais é acrescentada mais marcas, né? Então, você pode fazer essa consultoria, assim, nessas listas que tem na internet, disponibilizada para todo mundo. E eu acho que uma forma também de você consumir roupas, né, que não tenham nada de origem animal, que na verdade é uma forma muito sustentável e a mais barata que tem é consumir de brechó e de pessoas que revendem assim, as suas roupas, sabe? Então existem muitos brechós hoje em dia, não só físicos, como sempre existiu, mas online também. Então muitas pessoas trocando, né, suas roupas. Que é muito interessante, é a forma mais barata de você consumir roupa e é a forma mais sustentável, são roupas que já existem ali e que não vão embora. E às vezes, muitas vezes, muito duráveis, né, do que esse fast fashion que existe agora, sabe? De roupas que duram muito pouco. E que também, com certeza, exploram pessoas nesse processo. Não só produtos de origem animal nas roupas, né? Então é isso, eu acho que é a melhor forma, assim, na internet tem muitas essas informações, mas realmente difícil de achar, que você vai entrando, assim, é muito engraçado, você vira vegetariana e você vai entrando num mar, assim, de informações para você descobrir, cada vez você vai abrindo portinhas novas, né, de coisas que antes você não sabia, que agora você está conhecendo e entendendo como funciona. E eu acho que isso tem que ser um processo bem, assim, natural e gradativo mesmo, de acordo com o que você está disposto a mudar ali naquele momento, até você chegar num lugar que você se sente já confortável, de saber quais marcas que você vai consumir, de ser algo natural, assim, o que eu acredito que chegue, assim, em algum dia. E é isso, a gente sempre tenta, tem aquela frase, né, como o Pedro falou no iniciozinho, ele definiu o que era veganismo. E a gente sempre fala sobre isso, dentro do possível e praticável. Então, também não entra naquela pira de, ai meu Deus, será que realmente tudo que a gente consome é vegano, não tem nada de origem animal? Eu acho que você realmente tenta fazer esse consumo de uma forma consciente, pensar de onde vêm as coisas e dentro do possível e praticável, sabe? É realmente isso funciona. Inclusive, eu tenho uma amiga que ela já tem um tempo que ela é vegana também. E tem uma parte, assim, ela mora sozinha, já tem um tempo, mas teve um momento da vida dela que ela voltou para morar com a mãe, sendo vegana. E ela acabou falando com a mãe que queria que tivesse mais essa questão dos produtos e tal, para elas olharem mais para isso. Só que a mãe dela não se atentava muito, aí ela acabava comprando produto de limpeza, essas coisas que não eram veganas, enfim, mas é porque ela não se atentava. E muita gente perguntava para ela: nossa, mas você vai. Como você faz isso com a sua mãe? Tipo, você consome esse tipo de coisa? E ela falou: gente, eu faço o que tem ao meu alcance. Isso não está ao meu alcance. Então, eu posso
vou fazer o possível para mudar, mas a gente não tem como mudar assim tudo de uma vez, como se fosse, tá bom, agora eu vou cortar tudo e todo mundo à minha volta vai ter que cortar também, né? Não, é todo um processo, como você falou, Nanda. Então, E a gente trouxe um exemplo final aqui sobre o BBB. Quem já ouviu os outros episódios sabe que a gente aqui da Cocast é viciado nos exemplos do BBB, mas é porque justamente, né, traz muito essa nossa realidade. E foi uma conversa entre o participante Luciano, que já saiu, e a Maria, que ainda está lá, outra participante do programa. Eles estavam conversando e ela disse que ela era vegetariana e contou algumas experiências do processo dela desde quando ela era pequena. Como a gente já viu, né? A Eleonora explicou. Na verdade, ela seria ovo-lacto-vegetariana, porque na conversa ela diz que ela consome ovos e derivados do leite. Mas, enfim, na conversa eles falam vegetariano. E a gente trouxe esse exemplo justamente porque, em um momento, a Maria fala para o Luciano que ela enxerga a alimentação como um ato político. E aí o Luciano questiona ela, mas você acha que essa sua individualidade, você sozinha vai mudar alguma coisa? Porque eu ouço muita gente falar que você tem que atingir a indústria, as grandes empresas, porque uma pessoa sozinha não muda nada. E aí ela justamente respondeu que ela acha que qualquer ato já causa um impacto. E nas palavras dela, eu vou ler aqui, abre aspas. Mas se for pensar dessa forma, eu vou parar de ser educada, porque os outros são mal educados. Ou vou começar a jogar lixo no chão porque tem gente que joga. Fecha aspas. E esse exemplo demonstra o pensamento de muita gente, né, em relação ao veganismo, vegetarianismo, que é justamente a pessoa sozinha não muda nada, precisa todo mundo se aderir a isso. Então, vocês duas, se vocês quiserem falar sobre. Nossa, eu tenho várias coisas para falar sobre, mas eu vou tentar ser sucinta. Pode falar Porque tudo. eu realmente acho que a mudança precisa acontecer de uma forma mais estrutural. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que a gente precisa viver coerente com as coisas que a gente acredita. Então, se para mim não faz sentido politicamente consumir de grandes empresas e não, se para mim não faz sentido uma pessoa ser explorada e não faz sentido um animal ser explorado, eu vou tentar, dentro da minha individualidade, excluir essas explorações da minha vida. Então, tudo que tiver ao meu alcance, assim, de viver como eu acredito que deveria ser, assim, a vida e o mundo, eu vou fazer. E é por isso que eu sou vegana. E apesar de achar que a mudança deve ser estrutural, acabou que durante esse processo, que eu sei que é muito insignificativo, tipo, insignificante, assim, porque eu sou uma pessoa só, mas dentro do meu ciclo social, a minha irmã virou vegana, o meu pai é vegano, infinitos amigos meus viraram vegetarianos, ovo-lacto ou veganos, pessoas que me seguem, que me mandam mensagens, nossa, graças a tal coisa, e agora eu sou vegana, ou quase não como carne. A gente vai vendo, assim, mudanças de pessoas de perto acontecendo. E hoje em dia o veganismo é um movimento muito grande e só cresce, e cada vez mais pessoas assim estão mais preocupadas não só com o que você consome de origem animal na sua alimentação, mas tudo que você consome no geral. E quando você é vegano e você passa a se preocupar com tudo que você consome, você também tem outros olhares para sustentabilidade. Então, eu passo a querer consumir menos plástico na rua. Isso passa a ser uma questão importante para mim. Porque se eu sou vegana, tanto pela minha saúde, quanto pelos animais, quanto pelo meio ambiente, eu não posso só deixar de consumir carne e todo o resto que envolve o meio ambiente, sabe? Então, sim, eu acredito que deve existir uma mudança estrutural. A gente precisa radicalizar as coisas, assim, realmente mudar as coisas da raiz. Mas eu também acredito que eu preciso viver coerente a tudo que eu penso, assim, tudo que faz sentido na minha cabeça, tudo que faz sentido para mim como sistema. Então, isso que eu tento assim, seguir para minha vida. E isso me motiva e me move demais. E o veganismo está parte da minha vida inteira, assim, não só pessoal, do que eu estou consumindo, mas no meu trabalho e na minha relação com as pessoas. Então, isso acaba englobando tudo.
E hoje em dia, nossa, assim, a gente passa a ser uma pessoa mais consciente no geral, assim. Eu já me achava uma pessoa, tipo, de esquerda, politizada, mas depois de virar vegana, parece que a gente passa a agir mais, sabe? Não só ali a nossa alimentação individual, mas a gente passa a agir no mundo como pessoa, como cidadão e tal. Então, a gente fica mais preocupada com tudo que envolve exploração, né? Então, acho que é isso. São essas coisas assim que passam. E eu vejo realmente acontecendo mudanças. Muito micro, eu sei, mas parece que precisa ser assim também para acontecer no macro. Vou falar rapidinho. Acho que a Ananda falou super bem. Acho que é realmente o que passa na cabeça. Sobre isso de comer ser um ato político também, né? Desses pequenos gestos e tal. Acho que tudo que a gente faz, assim, viver já é um ato político, né? Tudo envolve uma certa macropolítica ou micropolítica, e comer faz parte disso. Então, claro que comer também é um ato político, ao meu ver. E isso do pequenos gestos mas você acha que se só você fizer já vai ter uma diferença? Gente, é claro que sim, porque isso é um singular que se passa para o coletivo. E o que faz diferença, querendo ou não, é o coletivo. Só que se não parte de um singular, como que você vai chegar no coletivo? Nunca, né? Então, o primeiro passo é você ter para si: eu vou fazer diferente porque eu quero fazer diferente por mim. E isso vai se expandir para o coletivo. A Ananda virou vegana, a irmã dela virou, os amigos viraram. Então, sim, isso pega um coletivo. E eu acho que o comer tem tudo a ver com isso. Você tem um pequeno gesto de você ir na feira a pé, a feira da rua do lado, ao invés de ir a um hipermercado, porque é tudo muito mais barato, você compra em quantidade, isso já é um ato político. Isso é um pequeno gesto que muda uma cadeia inteira, muda uma micropolítica e uma macropolítica. Então, nesse caso, eu concordo com a Maria 100%. Eu acho que cada um tem que fazer o pouquinho que lhe cabe. E isso sim gera uma mudança no coletivo. Pode demorar, mas, as coisas levam tempo, né, para se consolidar. Então, acho que todo mundo tinha que ter isso dentro de si, com certeza. A gente abriu espaço para perguntas pelo Instagram e a gente escolheu do nosso ouvinte, o @Manuel_Ives. A pergunta dele é assim: se até alguns animais têm uma alimentação carnívora, por que os humanos não poderiam ter esse tipo de alimentação? Você pode responder, Leonora? Posso. Não quer dizer que eles não possam, eles podem. Mas aí a gente tem que ver uma relação de custo-benefício. Custo-benefício, eu digo, a nível ambiental, a nível político, a todos os outros níveis que a gente falou bastante aqui, e a um nível do seu próprio organismo. Então, você basear a sua alimentação em proteína animal, você pode? Você pode, mas você tem que arcar depois com certas consequências, e elas existem. Então, poder pode tudo, né? Mas a gente tem que ter uma consciência das nossas escolhas. E aí parte a minha conscientização como profissional da área da saúde. Então, a gente tem que promover saúde e a gente mostra todos os níveis disso, todos os estudos recentes, é a conscientização. E a Ananda fala super bem, ela vê como isso é acessível e que você talvez possa partir como ela partiu, né? Não é, escutei esse podcast aqui, vou virar vegana amanhã. Talvez não seja o melhor caminho, né? Mas tem um processo aí que eu acho que vale a pena pelo menos tentar. E a pessoa nota a diferença no organismo. Então, é difícil você tentar um tempinho e falar, não vale a pena, só me fez mal. Porque não existe, né? O organismo adora isso. Então, se a pessoa tenta, eu acredito que um pouquinho, pelo menos, ela puxe para ela. Então, gente, para fechar nossa conversa, a gente queria saber, Eleonora e Ananda, vocês têm algum livro, algum filme, ou até pessoas que já falaram sobre o assunto com você que marcaram a trajetória de vocês? Vocês podem indicar para quem está ouvindo a gente. Tem alguns livros assim de culinária, a própria Bela Gil, que é muito conhecida, ela tem uma base vegana e vegetariana que é super legal e acessível. Tem um outro que eu não vou lembrar o nome, mas eu posso mandar depois para vocês, se vocês quiserem escrever em algum lugar, que eu acho que é o Diário Vegano da Isa, uma coisa assim, que tem várias receitas super acessíveis. E de conteúdo, eu gosto muito de uma nutricionista que ela é super ativista também, ela é muito engajada no assunto, que é a Alessandra Luglio. Ela é professora, ela faz parte da Sociedade Vegetariana Brasileira, então ela é uma
pessoa realmente para quem quer se inteirar um pouco mais disso. Ela é muito boa. E eu tenho um perfil de Instagram que eu gosto muito, a Nanda deve conhecer, que é o Xepa Ativista. Eles mostram como é acessível realmente você comer de pequenos produtores, ter uma alimentação de base em plantas e como isso é acessível para todo mundo. Eu tenho algumas indicações também. Um documentário que me fez assim muito transicionado ovo-lacto vegetariano para o vegano foi o Other Health. Eu acho que tem no Netflix. Que bacana, assim. Ele fala muito sobre a indústria do leite, dos dados. Então, acho que é interessante. E um livro muito importante é do Peter Singer, se chama Libertação Animal. Eu acho que é muito interessante também de vocês conhecerem. E um perfil de Instagram, eu vou indicar a Thalita Xavier. Ela é chefe de cozinha, ela tem um buffet chamado Banana Buffet, todo vegano, que ela faz eventos e tal. E ela é uma pessoa, assim, maravilhosa, é um veganismo extremamente acessível e popular, e com receitas, assim, com ingredientes 100% naturais, sabe, dali. Eu sou muito fã e indico super. E a gente tem a nossa sugestão da casa aqui também, né? O texto da nossa companheira de turma, Ana Clara, sobre o documentário Cowspiracy, da Netflix. E esse texto ele faz parte de outro projeto que a gente tem na Eco, que se chama Pitáculo. Então, não deixa de conferir que esse texto da Ana Clara, todos os estudos que a gente colocou aqui e essas citações que a Eleonora e a Ananda trouxeram para a gente vai deixar disponível para todo mundo aqui também. Ananda e Eleonora, muito obrigada por vocês terem participado com a gente. Foi um papo muito incrível, de verdade. Eu queria agradecer o convite, acho super legal o projeto, eu olhei um pouquinho da biografia de vocês, eu adorei, estão de parabéns mesmo pela condução do projeto, pela iniciativa, muito legal, e muito bem feito, e pelo convite para falar de um assunto que eu trabalho todo dia e quero realmente falar para todo mundo, e às vezes falta uma plataforma assim, mais pertinho, né? Mais próxima. Então, gostei muito obrigada pelo convite e pela conversa, eu adorei. Eu também queria agradecer o convite, foi uma honra, assim, eu adorei conhecer vocês e conversar com vocês. Leonora, foi um prazer, assim, adorei você. Vou seguir no Instagram. Muito obrigada, gente. Gente, é isso, muito obrigada. Esse foi mais um dos episódios da temporada nova do EcoCast. Obrigada a todos que escutaram até aqui. E esse episódio só foi possível graças à nossa equipe do EcoCast. Na direção, Júlia Mendes, Derek Alves, Jean Costa e Carol Chaves. Na produção, Júlia Mendes, eu, Pedro Brandão, Jean Costa e Derek Alves. Os entrevistadores, eu, Pedro Brandão e Júlia Mendes. E na edição, Jean Costa. EcoCast. Bora refletir?